O assunto do dia aqui no estúdio é educação. Vamos falar sobre o método Montessori. Você que acompanha o 2.1 já viu, ano passado a gente trouxe esse assunto aqui para o estúdio, mas agora a gente vai falar como aplicar essa metodologia dentro de casa. Por isso a gente está recebendo aqui novamente a Larissa Cerqueira, pedagoga especialista em Montessori. Seja bem-vinda novamente ao 2.1 Notícias, Larissa. Obrigada, Ibrahim. É sempre um prazer estar aqui, e trazer mais Montessori para o Amazonas. Prazer é nosso. Larissa, primeiro que vamos recapitular. Metodologia Montessori é aquela metodologia que o adulto geralmente ajuda a criança a fazer sozinha, é isso? É isso mesmo. Essa frase, ela é inclusive muito usada para resumir toda a metodologia. Montessori, a gente fala também que é como se fosse uma filosofia de vida, porque quando eu vejo a criança em qualquer ambiente que ela esteja, não só o meu filho, mas às vezes um sobrinho, ou enfim, até no meu ambiente de trabalho, não só dentro de uma escola também, é ver essa criança com respeito, empatia, realmente tentar entender a necessidade dela. Não só cheia de querer, digamos assim, mas ela é uma criança, como um dia nós fomos. E nós tínhamos necessidades da nossa época, da nossa idade. Então é isso, é esse adulto perceber essa criança de forma respeitosa. As crianças são muito curiosas, elas exploram muito, então é uma nova maneira de pensar. Em vez da gente repelir ou então falar para a criança não fazer, ou o ideal seria, no caso, de acordo com essa metodologia, mostrar o jeito correto de fazer e incentivar essa autonomia mesmo dos pequenos? Isso mesmo, você tocou num ponto-chave. Esse mostrar fazer. Muitas vezes nós adultos apenas repelimos a criança veemente, de forma até brava, mas nos esquecemos nesse trajeto de como fazer. Olha, como que a gente bebe a água, por exemplo? Como que eu seguro o copo? Nós vamos falar do vidro, que é um ponto que nós já conversamos, que é ponto de muita polêmica acerca do método. As crianças usando vidro, usando faca. E hoje nós vamos ter a oportunidade de explicar um pouco como fazer esse processo. Às vezes as pessoas só colocam, disponibilizam no ambiente, mas não demonstram. Porque é exatamente como a gente viu, esse ambiente físico, ele tem que estar preparado. Então eu vou pensar em móveis na altura da criança, brinquedos também, ou materiais mesmo, Montessori, adaptados de acordo com a idade e o desenvolvimento dela. Às vezes nós enchemos de coisa aquele ambiente e deturpa. O que tem que ser visto realmente, a criança não consegue perceber, porque tem tanta coisa. Mas no momento... muita informação, muito confuso, Fica muito confuso. E o momento da alimentação, a cozinha, é um ambiente que atrai muito as crianças. Muitas vezes ela quer ir na cozinha e a gente repele, não é o lugar. Zona proibida dentro de casa, né? Quando na verdade isso às vezes aguça ainda mais a curiosidade das crianças. A gente está assistindo aí outras imagens das crianças na cozinha, preparando refeições, utilizando esses materiais, esses utensílios que são cortantes, mas tudo com uma supervisão do adulto. E isso eu quero te perguntar, isso elimina a curiosidade da criança nesse sentido de querer ir lá e mexer e às vezes quebrar? Isso ajuda a criança a entender melhor a função, né, desse item? Perfeito, Ibra, você tocou no ponto-chave. Quando eu paro para demonstrar como ela vai fazer, porque a faca existe uma função, agora eu tô... É a culminância do nosso projeto. Nesse dia nós fizemos a sopa, estava muito frio em São Paulo, fizemos uma sopa de feijão e de letrinhas ainda. Ele preparou a sopa. Os dois prepararam a sopa. Isso, justamente. É exatamente esse ponto. Eu vou demonstrar a função de cada objeto. E ela fica ali, a criança está ali curiosa, vendo você manipular no dia a dia, não importa o que quer que seja, ela está sempre observando. E a cozinha, ela tem essa chama. Então, o que eu percebi? Que a Lara e o Cauã, no caso ali, eles estavam meio de mal do feijão. Então, existem essas fases. A gente quer comer mais alguma coisa, depois a gente, Então eu falei, vamos fazer uma sopa de feijão? Então, desde o processo de catar o feijão, já trabalha a coordenação motora, de pegar pequenos objetos, colocar na panela de pressão e entender que tudo tem um início, um meio e um fim. E aí eu usei o macarrão de letrinhas, que é algo que nos remete muito à infância, né? Minha mãe fazia muito pra gente, porque o Cauã tá justamente nessa idade da alfabetização, né? Então, para ele foi assim muito legal para os dois, né? Ver as letrinhas e já identificar no prato. Então é algo lúdico.
é algo do dia a dia, e não é totalmente forçado. educativo, né, Larissa? Justamente. Vamos ver agora as tarefas, outras crianças, outra criança em uma situação de tarefa doméstica também. A Larissa vai comentar pra gente. Você pode soltar esse vídeo, por gentileza? Esse vídeo é mais curtinho. Isso. E é uma tarefa aí doméstica do dia a dia que também a criança pode auxiliar, né, nessas tarefas diárias. Justamente, e você vai perceber assim, a satisfação da criança. Ela tem esse desejo de fazer atividades reais. O brincar por brincar é legal, mas quando ela percebe que, olha, a minha mãe lavou a roupa, agora é o momento de estender e aí agora eu vou guardar essa roupa. Ela se vê inserida dentro desse ecossistema mesmo do lar e ela vai percebendo que cada um tem a sua função. Ali a Lara mesmo tinha uns 2 anos e pouquinho, mesmo ela sendo tão pequena, ela pode ajudar. E aí ela está preparando o corpo dela de forma indireta. Quando ela faz o movimento ali do pregador, né, para tirar as roupas, ela está justamente trabalhando o movimento de pinça. Da pinça, que é tão falado, é tão importante para várias situações e que auxilia, isso faz sentido, isso faz importância na vida inteira, né, da gente. Tem pessoas que não desenvolveram muito bem essa habilidade na infância e hoje em dia são adultos que têm problemas aí de coordenação motora. A gente também vai falar agora de quando a criança começa a utilizar, crianças menorzinhas, as panelas ali como brinquedos. Isso também é comum e pode ser utilizado como método educativo e lúdico, né, Larissa? Com certeza. É o aprender brincando. A gente fala exatamente, eu vou dar esse ambiente que seja interessante. E às vezes ela, numa panela, faz um barulho e depois você mostra, olha, a panela serve para a gente cozinhar também, colocar potes dentro do outro, porque exatamente eles têm esse fascínio de abrir as coisas, mexer, testar. Então, em casa, eu posso ter um brinquedo desse que tem um custo baixíssimo e que vai aguçar essa curiosidade dela e vai trabalhar a ação e reação. Quando eu jogo uma coisa dentro da outra, faz um barulho diferente. Ó, faz um barulho, eu estou descobrindo. Então, nós pais precisamos permitir mais. E é interessante tudo isso que acontece, porque com o meu primeiro filho, eu fui uma mãe que não tinha tido assim, essa visão, né? Então, quando ele era muito pequeno, eu não permitia, eu realmente tinha quase que um toque. Não, na cozinha não, longe, aquelas travas em todos os lugares. É óbvio que há o limite com a segurança. Você vai prezar pela segurança e você vai ter um ambiente onde pode. Porque muitas vezes na nossa casa nada pode. Então o método ele vai justamente trabalhar nisso. Cria ambientes pela casa em que a criança pode agir. Então na cozinha, se eu tenho um armário mais baixo, deixo a parte de baixo com utensílios que ele pode utilizar. E sempre com a supervisão, né, Larissa? Justamente. Isso é importante, não é? Muito Porque importante. você tem que estar ali sempre olhando, deixando a criança livre, mas ali também apostos para qualquer tipo de problema você poder ajudar a criança, né? Com certeza. Nós chamamos que é uma liberdade controlada. Até um grande, às vezes, equívoco acerca disso no método. Então quer dizer que tudo pode? Que eu não vou usar a palavra não? Um grande ponto acerca da palavra não. Então, não é bem assim. Não é bem por aí. A segurança caminha de mãos dadas. Então, a gente tem meios de o próprio ambiente falar para a criança que aquilo é certo ou errado. Isso se chama controle do erro. Então, o vidro, ele tem um grande papel ligado a isso. Quando a criança manipula o vidro, a gente está falando do vidro mesmo, não da porcelana ainda, que é algo mais delicado. Sim. Então, eu vou procurar um vidro, um copo que as bordas são mais grossas. Você observa que o vidro mais grosso, ele vai cair, mas não tão facilmente se eu for utilizar, por exemplo, um vidro como esse, mais delicado. Então, o vidro, quando ele cai no chão, ele quebra mesmo. Então, ela vai percebendo aos poucos essa ação e reação. O mundo vai dizendo para ela. E é importante que ela tenha esse conhecimento empírico também, que vai aí ajudando a formar as noções, né, de segurança, do que pode, do que não pode, até de ensinar os outros coleguinhas também em determinadas situações, os irmãos. Larissa, você trouxe também um livro para indicar para a gente, não é isso? Isso, justamente. Muitas pessoas sempre perguntam, ok, como que eu faço, por onde eu começo, né? Eu sempre indico começar lendo, com certeza, Beber da Fonte, né? Os livros da Maria Montessori mesmo, e esse livro ele foi relançado há pouco tempo e ele
veio justamente da tradução direta do italiano para o português. Então, isso faz uma riqueza, uma linguagem muito bacana. E tem outro livro também, que eu não consegui trazer hoje, infelizmente, mas lá no meu Instagram tem um destaque lá chamado Dicas de Livros, que é o método Montessori aplicado na educação dos seus filhos. Então, ele vai trazer muitas imagens de ideias práticas de como fazer, porque nós precisamos estudar. Esse adulto, ele tem que entender como fazer. E para poder aplicar corretamente, até mesmo dentro de casa, como a gente acabou de ver. Olha, você que se interessou pelo assunto, quer saber melhor sobre a metodologia Montessori, acesse lá no Instagram, @vivermontessori. Lá você também pode trocar uma ideia com a Larissa. Sim. Então, Larissa, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar de educação nesta terça-feira. Obrigada eu. Até mais. Ótima tarde. Olha, a seguir, as fotos de Manaus.